E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bacana, né? Pessoal aí do 7º ano, saudade muito, ó. De vez em quando bate aquela lembrança assim daquelas aulas dia de segunda, quarta e quinta. Aí, né? Mas é isso mesmo, né? Estamos vencendo, ó, estamos vencendo. O tempo tá passando, a gente tá se aproximando da vitória, que é isso que a gente conta, tá? E a gente vai se reencontrar, isso que é bom, tá certo? A gente vai só continuar acreditando que tudo vai dar certo, né? Se Deus quiser, é colocar Deus acima de tudo e aí vai dar tudo certo, tá bom? Estamos aqui para mais uma aula. Eu quero lembrar que esse conteúdo que a gente vai ver já é do módulo 2, tá? E é um conteúdo novo assim, porque nem sempre a gente trabalha em gramática com esse tema, né? Ainda é relacionado ao verbo. Eu disse para vocês que o estudo dos verbos vai nos acompanhar por muito tempo, viu? Muito tempo mesmo. Primeiro que o verbo, ele é considerado uma palavra essencial, é um termo que é essencial aos demais em se falando de gramática, certo? E quando fala assim em sintaxe, né, como eu expliquei para vocês o que seria essa sintaxe, morfologicamente, o verbo ele tem o seu papel, uma classe de palavra que ele vai exprimir o quê? A ação, estado ou fenômeno da natureza. Sintaticamente falando, ele tem uma função bacanérrima que é de núcleo lá do predicado, né? Núcleo do predicado. Agora, quando a gente vai estudar o verbo em sua totalidade, ele tem um modo, ele tem modos, aliás, ele tem modos. Olha, vamos lembrar só um pouquinho para a gente chegar, para a gente partir para a nossa aula de fato e de verdade. Olha, o verbo, ele tem pessoa, ele tem tempo, modo, ele tem formas e voz. Na estrutura dele, ele tem um radical, tem uma vogal temática, ele tem desinências. É com essa palavra que a gente vai trabalhar em se falando de modos. O que é o modo do verbo? É a forma como esse verbo se apresenta, né? Em qual circunstância esse verbo se apresenta. O modo indicativo, que nós já estudamos, né? Nós concluímos até com aquele tempo futuro do pretérito. O que o modo indicativo ele vai exprimir? Ele vai expressar a certeza. É o modo da certeza. O que eu estou fazendo aqui é falando, é expondo o conteúdo. Você está aí do outro lado assistindo, ouvindo. É o modo da certeza. A gente sabe o que está acontecendo agora, nesse determinado momento. O modo subjuntivo, a gente ainda não estudou. É um conteúdo à parte também lá do módulo. Esse modo subjuntivo, o que ele expressa? Uma dúvida, uma incerteza, certo? Se o modo indicativo é o da certeza, o subjuntivo é da incerteza. Como assim? Se eu digo aqui, ó, eu estou transmitindo aula de gramática, modo indicativo. O verbo aí está, transmitir. Estou está no presente indicativo. Transmitindo está na forma nominal gerúndio. O que seria o modo subjuntivo? Olha só. Se eu transmitisse, quando eu transmitir a aula de gramática da próxima semana, que eu transmita. Veja que quando eu me refiro a essas palavrinhas, ó, quando, se e que, gera uma certa dúvida. Será que na próxima semana vai dar certo eu transmitir esse conteúdo para os meninos?
Porque o indicativo, eu estou fazendo isso agora, ó, estou transmitindo, estou aqui, vocês estão aí. Agora, o modo subjuntivo ainda gera essa dúvida, ó. Que eu transmita uma boa aula, que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Quando eu for falar sobre o modo imperativo, daqui a pouco, né? Olha só, já o modo que a gente vai começar a ver agora, ele não é um modo muito, eu posso dizer assim, comum, que é muito utilizado na nossa fala, nos nossos discursos, na nossa escrita, tá? Ele não é assim, não é comum. O indicativo é o modo mais comum. Rotineiro é aquele que as nossas ações estão expostas a todos os momentos. O subjuntivo, devido ele expressar essa dúvida aí fica meio assim, né? Mas o modo imperativo, né? Onde é comum nós usarmos esse modo, né? A gente vai ver, tá? Olha só. Quais são as características do modo imperativo? Característica. Primeiro, é empregado para exprimir ordem, convite, solicitação, conselho, pedido e comando. Ó, ordem, convite, solicitação, conselho, pedido, comando. Essa característica, ela tá lá no livro de vocês. No módulo, sempre tem umas tarjazinhas amarelas, né? Com os conceitos, com as características do conteúdo que a gente tá vendo. O mais comum aqui, que você ouviu falar, já é a questão da ordem, né? Do convite e o conselho ou pedido. Quando a gente fala em ordem, você lembra logo, né? Alguém diz assim, senta aí. Senta aí. Tá dando uma ordem, um pedido não. Agora se diz assim, sente aí, por favor. Aí eu já tô fazendo o quê? Um pedido. Você quer fazer o favor de sentar aí? Aí, a gente já está solicitando, é uma coisa mais sofisticada, certo? Com relação ao conselho, não é? A mãe de vocês às vezes assim, meu filho, sente aqui, eu quero conversar com você. Sente aqui. O conselho é uma coisa mais branda, mais doce, diferente da ordem. Senta aí, tô mandando, certo? E com relação ao comando, o comando, ele assemelha-se à ordem, né? A outra característica, é muito utilizado em textos que orientam o leitor a ter determinados comportamentos ao realizar certas ações. Vamos lembrar aqui de quê? Dessa característica aqui? Uma receita. Uma receita é o exemplo mais comum onde a gente vai encontrar verbos no modo imperativo. A receita. Você pega uma receita lá para fazer um pudim de leite, né? Eu tô dando a receita, eu tô dando esse exemplo porque é uma receita que eu sempre faço, pudim de leite, eu gosto muito, então eu sei a receita de cor. Lá no caderninho, né, de receita, que geralmente a gente tem, lá tem escrito assim, coloque no liquidificador, coloque. O verbo colocar aí, ele está no modo imperativo. Coloque no liquidificador. Aí vão lá os ingredientes. 4 ovos,
uma caixa de leite condensado, a mesma medida do leite líquido. Aí, bata no liquidificador. Bata no liquidificador. Né? Depois que eu coloquei, agora eu vou bater no liquidificador. Bata. Depois que já tá pronto lá tudo no liquidificador, aí diz assim, coloque maisena. A gosto, coloque maisena. Quer dizer, eu coloco do tanto que eu quiser. Depois, o que eu vou fazer? Pegue a forma, dissolva açúcar, né? Derreta o açúcar na forma. Quando o açúcar já estiver lá derretido, aí eu vou e derrame o material que está no liquidificador na forma. Ponha em banho-maria. Né? O que é banho-maria? Você pega a forma, coloca água lá, aí a forma que está com o material do creme, você bota lá e coloca ou aqui em cima do fogão, ou lá no forno, vai dar no meio, certo? Aí o pudim vai estar pronto. Um minuto depois a gente lá do forno, tá aquela coisa linda. Aí, ó, vire a forma, né, no recipiente apropriado para o creme. E aí o creme sai lá bacana, bonitinho. Chegou a parte de cima, fica naquela consistência legalzinha assim, um pouco avermelhado por causa do açúcar. Mas eu tive que seguir uma receita. E isso a gente deu exemplo aqui de uma receita de bolo. E a bula do remédio lá? A bula do remédio. Você pega a bula e lê lá. Tome uma colher de chá. Tome uma colher de chá antes do almoço e antes da janta. Quer dizer, lá na bula tem escrito, mas antes o médico passou uma receita. Ó, você vai comprar esse remédio, vai fazer isso aqui, ó. Aí ele vai dizendo, você vai tomar, quando ele diz, você vai tomar uma colher de chá antes do jantar, ele está fazendo o que aqui? Um pedido. Lá na bula tá escrito, ó, aí tá dando algumas ordens para você não fazer, não tomar aquele remédio assim, porque vai ter efeitos colaterais, certo? Agora, no nosso dia a dia, é comum também a gente usar esse modo imperativo. Eu, como professora, lá na sala, digo, pessoal, abram o livro na página tal. Abram o livro na página tal. Quando o verbo abrir aí, eu tô pedindo para vocês. Tô pedindo, né? Aí você lembra que quando eu olhava assim, que eu via que nem todo mundo tava com o livro aberto, aí eu já passava para ordem. Abram o livro, por favor. Ó, de um pedido a gente já transforma numa ordem, mas continua no modo imperativo. Certo? Ok? Modo imperativo. Vejamos agora como esse modo imperativo ele se dá, em quantas formas e como eu faço para conjugá-lo, porque ele é diferente. Olha, meninos, o modo indicativo, ele possui quantos tempos? Vamos relembrar. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. 6 tempos, não é? O modo subjuntivo, ele já possui quantos tempos? Apenas 3. Só 3. E o modo imperativo, a gente só trabalha com 2 formas, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Por quê? Nesse modo, a primeira pessoa do verbo, ele não é conjugado, a gente não conjuga. Qual é a primeira pessoa do verbo?
Eu, essa pessoa ela não é usada no modo imperativo. Não é. Não é. Vai ser usada a partir da segunda. O modo imperativo é do que a gente tem que aprender com relação à conjugação dele. Ele não se conjuga em todos os tempos, como eu falei. Tá bom? O modo indicativo, ele apresenta 6 tempos, o subjuntivo 3. O modo imperativo, ele tem 2 formas, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Só que para a gente conjugar o imperativo dessas 2 formas, a gente tem que basear em 2 tempos. No presente indicativo e um tempo do subjuntivo. Tá? Aí eu tenho que ver qual é a regra, olha. As segundas pessoas, que são tu e vós, ó, a segunda pessoa do singular e a segunda do plural, são retiradas do presente do indicativo sem o S. Vejam só. As segundas pessoas, tu, do singular, e vós, do plural, são retiradas do presente do indicativo, sem o S, ó. Sem o S. Olha só, o presente do indicativo, como ele se processa. A gente lembra até aqui, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Faltou aqui o cantamos, né? Mas a gente vai fazer uma referência a ele depois, tá? Agora, nós cantamos, entra bem aqui, ó. Cantamos, ele entra bem aqui, vou colocar aqui, ó. Cantamos, tá? Desculpa aí, então, cantamos, olha. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Como se processa? O imperativo afirmativo. Ó, aí eu retiro aqui o tu, eu tiro esse S aqui da segunda pessoa do singular e tiro esse S da segunda pessoa do plural. Aí fica assim, ó. Eu já disse que a primeira pessoa a gente não conjuga. No imperativo, desse modo aí, tanto no afirmativo quanto no negativo, a gente não conjuga a primeira pessoa. Então é só a partir da segunda. Então fica: canta tu, cante você, ou cante ele ou ela, cantemos nós, cantai vós. Ó, eu tiro essa aqui, ó. Aqui na cantais, aí eu tiro esse S e fica cantai vós e cantem vocês. Agora, gente, essa pessoa aqui, ó, essa pessoa e essa aqui, a primeira do plural e a terceira, a gente já se baseia na primeira e na terceira do plural do modo subjuntivo, ó. Aqui a gente tem o modo subjuntivo, tá bom? Olha, revendo. O imperativo afirmativo eu conjugo com, se não conjugo a primeira, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, eu conjugo de acordo com a segunda do singular e a segunda do plural, do modo do tempo presente do indicativo, tá? Aqui, ó, é o modo indicativo, tempo presente, tá? Sem o S, olha. Fica: canta tu, cantai vós. E me
baseio para primeira do plural e a terceira pelo presente do subjuntivo. Aí, ó, cantemos nós, cantem vocês, ou eles, ou elas. Aí eu já me baseio pelo modo subjuntivo, tá? Ó, imperativo, afirmativo, eu me baseio no presente do indicativo e no presente subjuntivo. Atentando bem para essas duas pessoas. No presente indicativo, segunda do singular e a segunda do plural, retirando o S. E a primeira e a terceira do plural do modo subjuntivo. Como eu disse, ele não é um modo comum da gente conjugar. Ele é um modo que ele vai se adequar às situações. Algumas ações que eu tenho que realizar, como aquela da receita que eu citei anteriormente. E esse modo aqui também, a gente vê muito em discursos, né, já mais sofisticados, de uma linguagem mais culta, tá bom? Agora, esse quadro aqui que eu coloquei para vocês, que eu pude reproduzir aqui, ele está lá no livro de vocês, bem claro. Essas mesmas instruções aqui que eu coloquei e aqui no quadro que eu reforcei, elas também se encontram no livro. Você lendo bem direitinho, você vai encontrar, tá? Então vejamos mais alguma coisa que a gente possa fazer referência a esse modo, tá? Quanto a forma imperativo negativo, ela já tem uma diferença, né? É mínima, mas tem. Que vocês têm que atentar para isso aí. Olha, o imperativo negativo, a gente faz uso de palavras de sentido negativo, viu? Que palavras? As mais comuns são não e nunca, mas a gente pode usar o jamais, pode usar o nem também, mas a mais comum seria o não, viu? Então, ó, uma característica do imperativo negativo, usam-se palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais, nem. Agora, gente, essa forma aqui, ela só se baseia no presente subjuntivo. No presente do subjuntivo. O presente subjuntivo, ele é conjugado assim, ó. Eu vou usar o mesmo verbo aqui que a gente está falando aqui, ó. Que eu parta. Essa aqui, ó. Antes desse verbo aqui do presente subjuntivo, a gente utiliza a expressão que. Que eu parta. Que tu partas. Que ele parta. Que nós partamos. Que vós partais. Que eles partam. Presente subjuntivo, expressão que antes do verbo. Nessa forma aqui do imperativo negativo, eu só vou usar o presente do subjuntivo para eu conjugar. E a gente já sabe que a primeira pessoa não se conjuga, certo? As demais, que é tu, lembrando, gente, no modo imperativo, o você corresponde à terceira pessoa do singular e do plural, ó. Você corresponde a ele, ela. O vocês corresponde a eles e a elas, certo? Então, eu não conjugo a primeira pessoa. As demais, tu, você, nós, vós e vocês, eu me baseio aqui, ó, no subjuntivo, no tempo presente. Então, ficaria, não partas tu, não parta você, ela ou ele, não partamos nós, não partais vós,
e não partam vocês, ou eles, ou elas. Certo? Ok, gente? Modo imperativo é o modo simples de aprender. Por que a gente tem que aprender esse modo? Porque, tal como os outros, ele tem o seu uso. Não contínuo. Ele é circunstancial. Né? Como eu citei no início, o modo indicativo é uma coisa que comuníssima na vida da gente. O modo subjuntivo é de vez em quando. Não, quando eu digo de vez em quando, aí já gera um pouco de incerteza. É o que representa esse modo. Os verbos que eu utilizo no modo subjuntivo são da incerteza. Agora, o modo imperativo é uma coisa circunstancial. Isto é, se eu preciso fazer um pedido, se eu preciso dar uma ordem, fazer uma solicitação, eu dar um comando de alguma coisa. Ou então, se eu vou dar um conselho, aí eu vou me utilizar do modo imperativo. Se for o afirmativo, como ele se apresenta em duas formas, imperativo afirmativo, eu me baseio nos tempos presente do indicativo e presente do subjuntivo. E o modo, a forma negativa, eu me baseio só no presente do subjuntivo. Ok, gente? Fiquemos com mais esse conteúdo de gramática. Eu irei transmitir para vocês, mandar para vocês depois uma tarefa impressa com a revisãozinha dos conteúdos que a gente já viu até aqui. E vocês respondam. Dúvida, tendo dúvida, gente, tire no privado. Alguns alunos estão me procurando algumas questões lá do livro que não estão batendo, alguma coisa assim. Aí estão me perguntando, eu estou respondendo, tá bom? Então não deixem de procurar a gente no privado para tirar as dúvidas, certo? Porque lá no grupo fica assim, é muita conversa e tal, mas vocês me procurem que a gente está pronto para atender vocês, tá? Então, muito obrigada, gente, pela atenção. Um abraço bem forte, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.